Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tata Quilum, sacerdote e mestre do Templo de Quimbanda, Domínio de Exu Marabô e Maria Padilha, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Exu e Pombogira, e vamos falar um pouquinho sobre um dos reinos tão famosos dentro da Quimbanda Nagô, dentro da nossa tradição, o qual as pessoas desconhecem, o qual as pessoas, muitos não dão atenção a ele, que é o reino africano. Pois bem, quando falamos de reino africano, muitos associam ao povo dos cativeiros, lá daquela estrutura de Oswaldo de Obatalá, o qual coloque dentro do reino das almas as almas do cativeiro, ou da Anima Mundi, como uma expressão das almas dos negros escravizados que morreram ou que foram furriados e morreram no Brasil. Porém, dentro da Quimbanda Nagô, nós temos uma estrutura o qual nós temos um reino que representa exatamente a força da magia, a força do entendimento mágico, transmutador e ancestral dos povos africanos. Assim como nós temos o Reino do Oriente, que representa os povos estrangeiros que não fizeram parte da estrutura brasileira, ou seja, que não sejam ibéricos. Aí temos, como já falamos, os ciganos, hindus, sintes, etc. Nós temos também o reino africano, o qual ele vai versar sobre a estrutura de espíritos ancestrais de natureza africana, e qual dentro deste mesmo reino se manifesta a regência da Quimbanda Nagô, que é o Senhor Exu Jererê. Exu Jererê é um Exu que, dentro da tradição de Quimbanda Nagô, ele se manifesta em todos os reinos, afinal, ele é o patrono dessa Quimbanda. Mas, originalmente, Exu Jererê se manifesta através de 3 reinos principais, que é o reino das águas, o reino das almas e o reino africano, né? E dentro do reino africano nós teremos também 9 povos de manifestação. O povo do Quilombo, o povo do cativeiro, o povo dos guerreiros, o povo de Ganga, o povo de Mussurumim, ou Mandinga, da forma que queira chamar, o povo de Angola, o povo do Congo, o povo de Nagô e o povo de Daomé. Né? E como é que funciona a estrutura desses reinos, desses povos? Cada povo desse manifesta uma estrutura ancestral relacionada. Quando nós falamos do povo do cativeiro, nós estamos falando exatamente da força dos espíritos de todos aqueles cativos em solo brasileiro. Né? E aqui reunimos principalmente onde os africanos conseguiram conectar com os indígenas nativos e tiveram essa troca de informação. Ali encontramos dentro desse povo a presença muito de caboclos quimbandeiros, o qual são espíritos, às vezes, de natureza africana, de natureza indígena ou de natureza mestiça entre eles, o qual traz essa estrutura também guerreira ali. Né? Aqui encontramos a maioria dos pretos velhos, que se denominam como tio, como vô, né? Esses senhores dentro da Quimbanda. Sim, Quimbanda Nagô cultua preto quimbandeiro, preto de Kizomba, preto velho quimbandeiro, da forma que queiram chamar. E não ficamos criando nomes diabólicos para esconder ali. Até porque pai, Tata Caveira, significa pai caveira. E ninguém tirou esse tata e botou demo caveira. Então vamos respeitar as tradições e as nomenclaturas espirituais. O povo do Quilombo já fala dos negros alforriados, assim como dos caboclos alforriados, aqueles que conseguiram fugir, escapar, fala da força de liberdade. Quando começa a trabalhar dentro das matas, aqui nós vamos ter os preto velhos, principalmente aqueles que carregam o nome de pai, pai Tomás, pai Tobias, pai Jacó, pai Cipriano, pai Serafim. Aqui encontramos a força desses pretos velhos. E do povo dos guerreiros, aqui nós falamos da força dos negros guerreiros africanos, né? Daquela força combatente. Nós vamos ter aqui Exu Guerreiro, Exu Jererê, vamos ter Exu Quilombo, Exu Carangola, né? Exu Carangola, ele tem sim uma força guerreira, né? Até um ponto diz: olha Pinto piou em Angola, galo cantou na calunga, olha povo que veio de Carangola, coloca inimigo da porta para fora. É o povo guerreiro, o povo, a falange de Exu Carangola é uma falange guerreira, não é só de risada, de gargalhada, não. É uma falange de guerra, uma falange de demanda, de grandes demandistas espirituais. Nós vamos ter o povo de Ganga, né? O povo de Ganga é onde está a presença das almas dos feiticeiros africanos,
né? Não só dos Ngangas, mas dos Indocs, dos Muçambas, dos Mulojis. Nós vamos ter essas almas e aqui se manifesta a presença de Exu Rei de Ganga, já diz o nome, do próprio Exu Gererê, como patrono dessa linha, desse povo, dessa legião de Exus dentro do reino africano. E aqui nós vamos ter a presença dos grandes feiticeiros, vamos ter a presença de Exu Ganga, de Exu Milu, Exu Quirombô, Exu Marabô, vamos ter a presença de Exu Timbiri, vamos ter a presença de diversos espíritos aqui nesse povo. O povo de Mussurumim, né, também pode se chamar de povo malê, povo mandinga, aqui representa a união, a presença dos povos islamizados, a força desses ancestrais no Brasil. Aqui um grande epíteto, um grande nome é o Exu, próprio Exu Malê, como Exu Sati de Malê, né? Que são dois grandes nomes que representam essa linha, que são espíritos de marabus, de marabaldes, espíritos de negros feiticeiros que praticavam magia árabe misturada com astrologia, com culto a Din, que podemos traduzir para a nossa linguagem de uma forma mais fácil de entendimento como demônios. Aqui nós encontramos essa presença, né? Os espíritos dos antigos alufais está nessa região. Nós temos o povo de Angola e do Congo, que eles representam exatamente essa ancestralidade banto. Assim como o povo de Nagô, ele vai representar a força da natureza Nagô, dos espíritos Nagô. Assim como o povo de Daomé representa exatamente a força dos espíritos oriundos do povo Fon, né? Enfim, o que esse reino representa? Esse reino representa a magia dos africanos, representa a estruturação da quimbanda. É o reino que guarda dentro dela a forma basilar de Exu Pombogira num conceito de Quimbanda Nagô. Por quê? Todo Exu Pombogira é um ganga, é um feiticeiro que se deificou, uma alma de um feiticeiro que se divinizou. Ele é um mestre espiritual. E quem é o patrono dessa linha? O rei dos gangas, o rei dos feiticeiros. Então, esta é o povo que representa a máxima da natureza africana. É a materialização, a manifestação espiritual da natureza dos quimbandas. É o povo, o reino que representa a manifestação da natureza ancestral africana que deu origem ao culto que conhecemos hoje como o Quimbanda. Falar sobre o povo africano é demasiadamente longo. E é aqui onde vamos encontrar a presença dos pretos velhos quimbandeiros, dos pretos de Kizomba. Que as pessoas vão falar, tá, preto velho quimbandeiro não pode, preto velho não pode habitar a casa de Exu, que é isso, que é aquilo. Não. Dentro da tradição de Quimbanda Nagô, e como a maioria das quimbandas de cunho tradicional da primeira onda, eles habitam a casa de Exu. Eles são considerados Exus, né? Como o próprio, salvo engano, foi o próprio Lourenço Braga, ou Leal de Souza, ao descrever a linha das almas, descreve como sendo egressos da linha negra, ou seja, que os espíritos lá, os pretos velhos, que usavam fio de conta, ao invés de vermelho e preto, mas preto e branco, o preto de suas contas representava que eles foram espíritos feiticeiros e que tinham ganhado uma certa evolução na lei de Umbanda, dentro desse kardecismo purismo que a Umbanda naquele momento estava pregando e construindo, mas mantinham essa conexão. E por isso, no passado, muitas umbandas consideravam o preto velho como um grande intermediário que batia de frente e conseguia barganhar com a força de Exu Pombogira. Por quê? São espíritos de feiticeiros que, conhecedores da prática ancestral, que estavam conectados e manifestam-se conectados e sim, exercem um trabalho dentro da quimbanda de uma maneira singular, mas honrados como qualquer Exu Pombogira. Os pretos velhos quimbandeiros são espíritos de Quimbanda Nagô e que se manifestam a priori, em sua maioria, através do reino dos africanos. Exu e Pombogira, do reino africano, ali se manifestam espíritos como caboclos quimbandeiros e pretos velhos quimbandeiros, tudo através dentro do reino africano. Não é só preto velho, quimbandeiro não é só reino de almas, caboclo, quimbandeiro não é só reino de mata, mas também manifestam fortemente e estão em maior peso se a gente parar para analisar dentro do reino africano. Nzambe Patessá, Aueto.